Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Wideglan. Nessa oportunidade, nós daremos início ao nosso estudo sobre juros simples. Então vamos lá. Então primeiro, vou apresentar essa fórmula, J igual a C vezes E vezes T. Então essa fórmula, que usualmente é utilizada para cálculo de juros. Mas neste caso aqui, a taxa tem que ser dividida por 100. Para utilizarmos essa fórmula deste jeito, temos que pegar a taxa e dividir por 100. Eu particularmente gosto de utilizar já com 100 no denominador. Dessa forma aqui, ó, você já está dividindo a taxa por 100. Então nós veremos agora os elementos que compõem essa fórmula. O J, o C, o I e o T. Então o que é o J? O J é os juros que será cobrado por um determinado valor do capital. Então esse J aqui é os juros. Esse C é o capital. É o dinheiro empregado ou pedido emprestado. Esse I representa a taxa e esse T o tempo. Então J é os juros, C o capital e a taxa e T o tempo. Aí nós temos também o montante. Montante. Então, o que é o montante? O montante, representado pela letra M, é o capital mais os juros. Certo? Então, o montante é o capital mais os juros. Só que haverá momentos em que nós precisaremos utilizar essa fórmula do montante de forma mais especificada. Aí precisamos fazer aqui uma alteração, uma junção dessas duas partes, fazendo assim. Então, o montante é igual ao capital, que é os juros. Os juros nós vimos que é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, você coloca aqui capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, capital vezes a taxa vezes o tempo, isso aqui é os juros. Fizemos apenas uma substituição. Aí você vai perceber que eu tenho C aqui e tenho C também aqui. Ou seja, esse C, ele é um termo comum. Dentro da fatoração, esse C é um termo comum. O que você vai fazer? Você vai pegar esse termo que é comum e colocar ele em evidência. O que é colocar ele em evidência? É colocar o numeral e abrir o parênteses. E aí eu pego esse C e divido por este C que está em evidência. Então ficará assim, ó, C dividido por C. Sabemos que todo numeral dividido por ele mesmo é equivalente a 1. Então aqui dá 1. Aí coloco o sinal de mais. E quem eu tenho aqui? Eu tenho C vezes I vezes T dividido por quem? Dividido por C. Aí vemos que quando nós temos o mesmo numeral multiplicando no numerador e multiplicando no denominador, nós podemos fazer o cancelamento. Aqui sobrou I vezes T. Pronto. Então aqui esta é a fórmula mais detalhada para o montante. O montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Ok? Então haverão questões que nós só conseguiremos resolver de uma forma mais simples utilizando essa fórmula aqui. Utilizando esta, não será possível e precisaremos de dados mais importantes. Mas, nesse caso aqui, utilizando essa fórmula, o que nós precisamos? Se nós tivermos, por exemplo, o capital, a taxa e o tempo, nós já conseguimos encontrar aqui o montante.
Ou se tivermos o montante, a taxa, o tempo, já conseguimos encontrar o capital e assim sucessivamente. Então, vamos agora para as relações de conversões entre taxas. Então, as conversões. Primeiro, a taxa e o tempo. Então, vamos lá. Se a taxa estiver AD, AD quer dizer ao dia. O meu tempo também tem que estar ao dia. Se a minha taxa estiver AM, que é ao mês, o meu tempo também tem que estar ao mês. Se a minha taxa estiver ao semestre, o meu tempo também tem que estar ao semestre. E se a minha taxa estiver ao ano, que é AA, o meu tempo também tem que estar ao ano. Ou seja, para que eu possa fazer cálculos matemáticos relacionados a juros simples, há necessidade de uma equivalência entre a taxa e o tempo. Se a taxa está ao dia, o tempo também tem que estar ao dia, mesma conversão. Se a taxa está ao mês, o tempo também tem que estar ao mês, mesma conversão. Se a taxa está ao semestre, o tempo também tem que estar ao semestre. Se a taxa está ao ano, o tempo também está ao ano. Mas vamos supor que não haja ainda essa conversão, o tempo está em mês e a taxa está ao ano. Para onde ou para quem nós devemos fazer a conversão? De preferência, faz-se necessário fazer a conversão do maior para o menor. Então, eu tenho uma taxa ao mês e o tempo em ano, então é mais conveniente eu pegar esse tempo que está em ano e converter ele para mês. Não significa dizer que eu não possa pegar a taxa que está ao mês e converter ela para ano. Eu posso fazer de ambos. Só que existem questões que há prioridade. Por exemplo, uma questão que deseja encontrar a taxa e já determinou que a taxa é ao mês, que a taxa é ao dia, ou que a taxa é ao ano, ou que a taxa é ao semestre. Então, nós temos obrigatoriamente que converter esse tempo para o que está sendo pedido para a taxa. Então, essa é a parte muito importante que devemos observar. Então, agora nós faremos agora alguns exemplos. Eu vou utilizar aqui um livro de matemática aqui do 7º ano, que é do Judson Santos, um livro muito bom. O nosso primeiro exemplo, exemplo 1, diz assim, um banco anuncia um investimento de R$ 9.523,80, rende em 6 meses, a quantia de R$ 1.047,62. E quanto será a taxa anual? Que é interessante nós frisarmos essa parte aqui, porque ele quer a taxa anual. Então, significa dizer, se quer a taxa e essa taxa anual, o meu tempo tem que ser convertido para ano também. Caso não esteja em ano, o meu tempo tem que ser convertido para ano.
Então, o banco anuncia um investimento de R$ 9.523,80. Então, esse investimento é o capital. Que rende em 6 meses. 6 meses aqui é o tempo. Então, 6 meses é o tempo. A quantia de R$ 1.047,62. Isso aqui é o que rendeu, ou seja, foi os juros. Então, meus juros, o J. Aí diz assim, e quanto será a taxa anual? Então, a taxa que não tem. Então, primeiro nós colocaríamos em evidência os dados. Então, os dados do problema. Então, vem lá, juros, capital, taxa e tempo. Então, meus juros, R$ 1.047,62. O meu capital, R$ 9.523,80. A minha taxa é anual, então, AA, ao ano. Então, AA aqui, a minha taxa é ao ano. E aqui meu tempo, 6 meses. Só que a minha taxa está ao ano e meu tempo aqui está ao mês. Nesse caso aqui, a taxa ordena para o tempo que ele tem que ser convertido para ano. Então, como é que eu vou converter esse tempo que está em mês para ano? Então, vamos verificar. Um ano tem quantos meses? Tem 12. Então, vou pegar aqui o 6 e colocar dividido por 12. Então, 6 dozeavos. Lembrando que aqui dá para simplificar ainda por 6. E eu terei 1/2 de ano. Ou seja, 1/2 ao ano. Então, minha taxa está ao ano e o meu tempo também está ao ano. Agora sim, eu posso calcular. Um detalhe interessante é que toda vez que a minha taxa, ou meu tempo, ou meu capital estiver em forma de fração, o número que está em cima vai ficar aqui no numerador. Vou sempre utilizar essa fórmula aqui, eu utilizaria essa fórmula aqui, mas você achar necessário ou mais conveniente utilizar essa, não tem problema nenhum. Só que eu utilizando essa fórmula aqui, esse numerador ele sempre fica em cima e esse denominador ele fica sempre embaixo, multiplicando pelo 100. Sempre haverá uma multiplicação pelo 100 se você utilizar essa fórmula aqui. Então ficará assim: juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Foi dado os juros, R$ 1.047,62. O capital, R$ 9.523,80. Vezes a taxa não tem, então repete o I. Não tem a taxa, repete o I. Vezes o tempo, qual o tempo? Ó, está em fração, se coloca assim, forma de fração, 1/2. Ok? Não vai colocar 1/2 aqui sobre a barra, desse jeito, não. Não há necessidade disto, porque aí você vai complicar ainda mais o seu cálculo. Você coloca 1/2 aqui na forma de fração, esse 1 vai ficar no numerador e o 2 ficará no denominador. Aí o que você vai fazer agora? Passa a barra de fração, ó, pegando lá a barra, aproveitando a barra que já tinha 1, e coloca aqui vezes o 100 que está no denominador. Pronto. Repete o R$ 1.047,62. R$ 9.523,80 vezes I dá R$ 9.523,80 I vezes 1, R$ 9.523,80 I. Coloquei o I invertido aqui. Sobre 2 vezes 100, isso aqui dá 200. Ok? Aí aqui embaixo não tem nada, nós faremos uma regra de 3. Perceba que a minha incógnita está aqui, ó. Farei uma regra de 3, simples. Então, uma vez o 9.523,80i
dá 9.523,80 e aqui eu vou multiplicar por 200. Agora observa, gente. Aqui é o número decimal, eu tenho duas casas decimais, ó, dois numerais após a vírgula. E aqui eu tenho dois zeros. Aí tem um segredo aqui, ó. Um segredo aqui. Quando eu cancelar esses dois zeros, essa vírgula vai avançar duas posições. Então ficará assim, ó. O que era o 1047,62 vai ficar agora 104.762 vezes 2. 9.523,80 aí, igual 2 vezes 2, 4. 2 vezes 6, 12, vale 1. 2 vezes 7, 14, com 15, vale 1. 2 vezes 4, 8, com 9. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Então, novamente, ó, 12 vezes 2, 4. 2 vezes 6, 12, foi 1. 2 vezes 7, 14, com 15, foi 1. 2 vezes 4, 8, com 9. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Você agora isola o i. Aí deu 209.524 dividido, ó, está multiplicando o i aqui, desce dividindo. R$ 9.523,80. Então, i igual. Agora perceba, eu tenho uma divisão de um numeral inteiro por um numeral decimal. Então, inteiro dividido pelo decimal. Então, como esse numeral é decimal, ele tem duas casas após a vírgula. Eu coloco a vírgula no inteiro, ó, e acrescento duas casas decimais. Por quê? Para que haja uma equivalência, sejam iguais. O que vai acontecer? Essa vírgula agora avança duas posições. Vai ficar assim, 2.095.000. Deixa eu ver aqui. Não, vai ficar 20, né? 20.952.400. E aqui embaixo, 952.380. E é igual. Aí eu posso cancelar um zero em cima e um zero embaixo. Então ficou assim, ó. 2.095.240 dividido o que? Para 95.238. Aí faremos agora a divisão. Então ficará assim, ó. Dividir aqui. Então eu pego, ó. Então 2.095.240 dividido para 95.238. Então, enquanto o número for menor, ele não pode dividir. 2 é menor, não pode. 20 não pode. 209 não pode. 2.095 não pode. 20.000 também não pode, que é menor. Mas 209.000. 209.000 já dá. Então, 209.000 para 95.000 dá no máximo aqui 2. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 9, 18, com 19. Passa a barra e subtrai. 14 menos 6 dá 8. E ficou 1. 1 menos 7 não pode. Eu peço emprestado para cá, ficar 11. Menos 7, 4. Aqui era 5, emprestei, ficou 4. 4 menos 4, 0. Aí, 9 menos 0, 9. 0 menos 9 não pode, eu peço emprestado, ficar 10 menos 9, 1. E aqui 1 menos 1, 0. Ok? Aí embaixo agora o 0. Vai dar 2. 2 vezes 8 dá 16, vai 1. 2 vezes 3, 6, com 7, vai dar o mesmo resultado. Então eu só vou repetir o numeral. Certo? Então 4, 0, 9, 1. 0 menos 6 não pode, eu peço emprestado para o 8, vai ficar 10 menos 6, 4.
Aqui era 8, emprestei 1 para esse 0, ficou 7 menos 7, 0. 4 menos 4, 0. 0 menos 0, 0. 9 menos 9, 0. 1 menos 1, 0 também. Então ficou só 4. Vamos lá. Sobre o resto 4, esse 4 aqui não dá para dividir. Como eu quero taxa, a minha taxa sempre, o resultado que der aqui da minha taxa, tem que ter 2 casas decimais após a vírgula, quaisquer que seja o valor, tá certo? Por quê? Porque o resultado que eu vou encontrar aqui vai ser sempre dividido por 100. Então vai ficar assim, ó. Então eu preciso aqui de pelo menos 2 casas decimais. Então o 4 não divide para 95.238. Então eu vou baixar um 0 e colocar uma vírgula aqui. 40 ainda não divide. Eu coloco outro 0 e um 0 aqui. 400 ainda não divide. Eu coloco outro 0 e outro 0 aqui. Pronto. 4.000 também não divide. Porém, eu já tenho 2 casas decimais. Então, deu 22,00. Ora, 2 casas após a vírgula, isso aqui, representaria uma divisão por 100. 22,000. Então, aqui, ó, 2 casas após a vírgula, então há necessidade. Ó, eu vou pegar aqui e vou ter aqui 22,00, seria na realidade o 22 sobre 100, certo? 22 sobre 100. Então, 22 sobre 100, isso aqui é 22%. Então, eu tenho aí uma taxa de 22%. Ok? Então, nesse caso aí, essa taxa anual seria de 22%. Nosso exemplo de número 2. Exemplo de número 2 diz assim, ó. Calcular em quanto tempo um capital de R$ 1.200 renderá R$ 144 de juros quando aplicado a uma taxa de 3% ao mês. Então vamos lá, ó. Calcular em quanto tempo um capital de R$ 1.200 renderá R$ 144 de juros quando aplicado a uma taxa de 3% ao mês. Ok, então o que nós temos aqui os dados? Então, juros, capital, taxa e tempo. Calcular em quanto tempo um capital de 1.200, então 1.200, renderá 144 de juros, 144, a uma taxa de 3% ao mês. Então, que é o tempo. Se a taxa está ao mês, o tempo também tem que estar ao mês. Então, taxa ao mês, tempo também ao mês. Então, vamos lá. Juros é igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo, dividido por 100. Juros, 144. Capital, 1.200. A taxa, 3. O tempo, não tem. Dividido por 100. Como aqui é a multiplicação em cima, eu posso fazer o cancelamento desses 2 zeros.
144, 12 vezes 3 dá 36 vezes t, 36t. Dividido por 1 dá 36t. Fazendo a inversão, 36t igual a 144. t é igual a 144 dividido. O 36 está colado com a letra t, está multiplicando. Vou utilizar a operação inversa, que é a divisão. t é igual a 144 dividido para 36. Isso aqui vai dar quanto? Dá 4. Então, 4 meses. Porque a taxa está ao mês, o tempo também tem que estar ao mês. Então, gente, essa foi a nossa aula, breve, certo? Mas espero ter sido bastante claro, espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, deixe o seu gostei, o seu comentário, a sua dúvida. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.